Olá, gente, tudo bem? Obrigado mais uma vez por estarem aqui para estudar a Palavra de Deus, o grande legado dele para nós. Hoje é a 7ª aula da classe Base Forte da nossa EBD aqui na Plena Oceânica. Como sempre, vamos começar com uma oração para que ele nos ilumine, né? Senhor, nosso Pai eterno, celestial, soberano sobre tudo que há nesse mundo. Obrigado, Pai, por esse momento de aprendizado, momento de educação na Tua santa letra, Pai. Nos dê um entendimento, o conhecimento necessário, porque só assim, Pai, podemos assimilar o que Tu tens para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos hoje explorar uma doutrina que é o que é o homem, né? Hoje é a nossa 7ª aula, certo? E só para vocês terem uma noção, as doutrinas bíblicas, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, a escatologia, que é em tese das coisas futuras, doutrina do pecado, todas essas doutrinas, elas nasceram na igreja em momentos diferentes, né? Isso já estava na Escritura, obviamente, mas o homem foi se debruçar sobre ela, os pais da igreja, todo aquele período, né, da patrística, eles foram se debruçando sobre isso em momentos diferentes. Guiados por Deus, obviamente, muito sabiamente, Deus foi nutrindo no homem, no coração dele, a necessidade de saber a respeito de mais profundamente a respeito de algumas coisas, com o tempo, com a progressividade da história, que é um dos caráteres da revelação, ela ser progressiva. Não que haja mais revelação, não é isso. A revelação, ela foi concluída, mas o que Deus nos permite saber desta revelação, Deus vai nos permitindo com o tempo. E a angelologia que eu falei para vocês na aula sobre anjos e demônios e Satanás, ela é uma doutrina que também foi explorada num determinado momento. Mas, dito isso, onde eu quero chegar? A doutrina do homem, ela é bem antiga. A gente pega Irineu de Lyon, Orígenes de Alexandria, homens lá meados para o final do século II, início do século III, já ali raciocinando, se debruçando sobre o que é o homem, né? O que representa, o que nós representamos, qual a nossa importância, para onde nós vamos, de onde nós viemos, enfim. Então, para vocês terem uma noção de como isso é importante filosoficamente, eu não vou nem entrar, embora não seja filósofo, mas a gente, né, não tem como você estudar a respeito do homem e você não ter a filosofia, porque a filosofia é uma ciência espetacular, que está abaixo da Escritura, mas ela nos fornece alicerce de pensamento, de conclusões muito interessantes. E, historicamente, o estudo, dentre outros pontos da doutrina reformada, mas especificamente o homem, ele sempre chamou e chama muito a atenção da filosofia. Mas eu vou tentar resumir do resumo, né? Dessa parte da cereja do bolo de Deus, que é, terrenamente falando, o homem, a criação do homem. Então, vou citar Gênesis 1, 27 e 28. Sejam férteis e multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, o que acontece? Esse é um mandato para nós, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? Tselen e demut são dois verbos que eles são quase, não vou entrar no mérito agora, mas eles são quase sinônimos, mas eles são assim, eles têm uma afinidade muito grande, mas eles se complementam, a imagem e a semelhança de Deus, como também quando é mencionado Sete, filho de Adão, como também Tselen demut, a mesma sequência de palavras em relação à semelhança do Pai. Óbvio, nós não somos iguais, mas nós somos a imagem e a semelhança. E Ele nos criou essa imagem e semelhança. E uma coisa muito interessante aqui, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Essa parte é muito interessante a gente saber pelo seguinte: Sakar Nikevah. O hebraico original, ele não diz homem e mulher. Isso é importante a gente saber. Ele diz Sakar Nikevah, macho e fêmea. Essa ideia, essa noção, ela vai além do gênero masculino, feminino, homem e mulher. Ou seja, nós fomos criados macho
e fêmea. Eu estou colocando isso, eu não vou me estender nesse ponto, mas é necessário que seja colocado porque é o original, é como nós fomos criados. Nós não fomos criados homem e mulher. Esse conceito ele veio um pouco depois, nós fomos criados macho e fêmea. Em Gênesis 1, 27, 28, quando vocês lerem lá, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. O original é macho e fêmea. E essa palavra, né, se vocês tiverem acesso ao original, Adam, eu vou falar um pouquinho depois aqui, Adam, ele tanto é a tradução de Adão, quanto homem, palavras que estão em torno da ideia de homem e de humanidade. Tá? Não é à toa que alguns teólogos, principalmente de um viés mais liberal, quando eles vão refutar a ideia de um momento que houve a criação de um casal inicial, Adão e Eva, eles usam esse contexto de humanidade, de Adão, para dizer que ali o Adão e Eva são um aspecto, é uma alusão, é metafórico, mas não é, óbvio que não é, até porque você não casa a ideia de a criação depois de alguém da mesma essência de Adão. Eva foi dada a Adão eu até mencionei isso na aula, uma auxiliadora. Isso é a tradução. Só que olha como é bonito. Ela não menosprezando uma auxiliadora, uma ajudadora. Mas o hebraico é Ezer. Ezer, de Eliezer. O nome Eliezer. Ezer é Salvador, meu resgatador. Quem me tira, quem me pega pela mão. A pessoa que auxilia, que ajuda. Isso é óbvio, isso é muito bonito. Eu não tô colocando isso num plano muito inferior. Mas alguém que resgata, alguém que pega pela mão, alguém que socorre, convenhamos que isso vai além. E isso é como a mulher ela é descrita na Escritura, no original, Ezer. E ela é dada para Adão, ela não é feita. Quando é dito que ela é feita da costela, o principal ponto disso é que ela é feita da mesma essência de Adão. Então ela vem para ser uma engrenagem juntamente com Adão. Isso é lindo, isso não há sexismo nenhum nisso. É Deus provando toda a importância que ele atribui à mulher e ao homem no sentido do conjunto sendo formado naquele momento, aquele primeiro casal. Porque quem não crê que houve esse Adão e Eva, tem que se pegar os ditos de Paulo e rasgar e jogar fora. Né? Principalmente quando ele menciona aquela parte linda da entrada do pecado por um homem no mundo, por Adão. Isso daí não há como casar essas ideias, dentre outros pontos. Então, Adão, ele foi sim um homem, ele não representa uma multidão de pessoas. Eva, sua companheira maravilhosa, feita da essência dele, da mesma essência, para ser a resgatadora dele, assim, o alicerce dele. Nós fomos criados para a glória de Deus. Eu vou explorar isso um pouquinho depois, que isso aqui responde para mim de uma maneira muito nítida quem sou eu, mas uma pergunta que talvez venha de quando começaram as argumentações a respeito do homem. Deus se regozija e se exulta em nós. Deus teve uma felicidade muito grande em nos criar. Em Sofonias, quando ele fala para Sião, para Israel, ele fala como ele se alegra com Sião, como ele se alegra com Jerusalém, e a alegria que ele tem neles, a alegria que ele tem em nós, ele se regozija, ele nos ama. Então, foi uma criação teve um apreço muito grande, foi algo planejado. Deus não tem um plano B. Deus não foi uma criação, não houve uma ideia de criação. Isso é complicado até de dizer, porque nós fomos planejados na eternidade, e o conceito de eternidade, ele é totalmente distante da nossa mente. A gente consegue ler o que os compêndios de teologia sistemática falam, o que a filosofia fala, mas é muito distante, porque eternidade e infinitude tem diferenças. A infinitude já é complicado de nós entendermos, a eternidade então muito mais. Criados à imagem de Deus, somos criaturas morais, feitas com um senso inato de certo e errado. Este é um reflexo do perfeito senso de Deus sobre o certo e errado. Isso na teologia é chamado de sensus divinatis,
que é o senso que todo ser humano, ele nasce com ele. Isso é mais do que um senso. A imagem de Deus que eu mencionei, tá, ela está em nós. Eu não vou dar spoiler aqui, porque a próxima aula vai ser sobre pecado. E uma coisa, né, bebe na outra, porque com o homem vem o pecado. E mesmo após a queda, a imagem de Deus, ela está em nós. Imaginem um espelho que quebrou. Esse espelho, ele não para de refletir. A imagem está trincada, ela não tá mais contínua, mas você vê um reflexo. Essa é a imagem de Deus em nós. Deus está em nós, a imagem dele está em nós, porém num espelho que outrora ele já foi perfeito, mas não é mais, mas está em nós. Então, quando nós vemos Paulo falando que nós somos indesculpáveis, por que isso? Deus, ele se mostra de algumas maneiras. Ele se mostra na natureza, ele se mostra em toda a criação. Ele se mostra em nós. Se olhe no espelho, nós somos uma prova da criação de Deus. E ele se mostra na Escritura. Então, a Escritura, ok, vamos deixá-la de lado porque ela tem um outro contexto, mas a natureza, nós seres humanos, a providência, que é a capacidade de Deus nos sustentar, ela é vista por qualquer um. Por isso que lá no final, nenhum homem vai poder falar assim, Senhor, eu nunca ouvi falar de Ti, eu não soube de Ti. Não é. Só que não. Porque nós temos essa imagem dentro de nós temos os sensus divinati, nós sabemos o que é certo e o que é errado. A Escritura diz, o homem busca fazer o errado aonde? No secreto, à noite, no escuro. Ele carrega dentro dele a noção de que o errado, ele é errado, isso não vem do nada. Tá? Nós temos um lado que é chamado homo religiosus, que é o que? O homem, ele precisa de religião. Ele nasce, isso está dentro dele, é inerente, é essencial ao homem. Só que Deus, ele urge em nós. Só que muitas vezes nós optamos por um outro caminho. O teólogo que eu gosto muito, brasileiro, Leandro Lima, ele fala uma coisa muito interessante, que é a revelação geral, que é a revelação que Deus dá para todos, não é a revelação especial. A revelação geral é a capacidade que Deus dá para todos, o salvo, o perdido, o ímpio, o puro, de enxergarmos a criação. Que essa revelação geral, mais o pecado que está em nós, a nossa total falta de entendimento, é igual à idolatria. O sensus divinatis, o senso de divino, que tem algo superior a nós, mas o pecado que nos carcomeu por dentro, que nos corroeu, ele resulta na idolatria. E na maioria das vezes, na idolatria nossa. Não de um ídolo qualquer, mas nossa. Então, nós somos criaturas feitas com um senso inato de certo ou de errado. E não se iludam, isso não vem do nada. Isso faz parte da imagem de Deus que está gravada em nós. Nós, querendo ou não querendo isso. Nós não somos meramente criaturas físicas, somos também criaturas espirituais, o que significa que somos um pouco como Deus, que é espírito. Como eu falei, nós temos o nosso corpo físico, isso é perfeito, isso nos foi dado, isso não é nosso. Por isso que eu sempre bato muito nisso, o compromisso que nós temos em cuidar do nosso corpo, não vou nem ao ponto de atividade física, óbvio que isso é importante, mas o cuidado com o nosso corpo em relação a etilismo, tabagismo, gula, isso eu não tenho muita dificuldade em entender que uma falta de cuidado premeditada com isso aqui, com o corpo, é pecado. Isso nos foi dado com muito zelo, isso nos foi dado com muito carinho para nós cuidarmos dele, como o nosso espírito. Deus é espírito, Deus não tem uma forma física. Existem alguns teólogos que têm um posicionamento interessante, porque há um levantamento, nós somos a imagem e semelhança de Deus, ok, espiritualmente, mas e a parte física? Pode ser, é um conceito interessante, está só levantando, que quando isso é dito, lá em Gênesis, que isso já visualizava a encarnação do Filho de Deus, de um pedaço dele, é mais do que um filho, é o filho eternamente gerado. O conceito de Deus Pai e Deus Filho não é igual a mim e ao meu filho, não é igual a um filho gerado terrenamente. É usada essa palavra filho, acredita-se, porque para tentar traduzir para nós seres humanos esse elo, talvez um dos mais fortes que hajam, que é
a da paternidade, da maternidade. Só que Cristo, ele é um filho eternamente gerado, que se fala, ele é um pedaço, ele é Deus, ele é 100% Deus, 100% homem. Então, alguns teólogos acreditam que o nosso corpo físico, ele é a imagem e semelhança de Deus, e isso já foi dito lá atrás, já apontando para a encarnação de Jesus, que é um corpo como o nosso, um corpo que tinha suas necessidades, que sangrava, né, que tinha necessidade de descanso, enfim. Por causa do pecado, a imagem de Deus em nós ficou parcialmente distorcida. Sua imagem não é vista tão claramente como foi, né? Como foi uma vez. Eu disse isso, né? É um ponto que, mesmo nós falando de homem, é difícil de não mencionar, né? Não associar o homem à queda, e o pecado, ele foi ele deteriora o homem de uma maneira muito feroz, de uma maneira muito severa. Toda a nossa constituição, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de enxergar, a nossa cosmovisão é totalmente abatida pelo pecado. E é o que eu falei para vocês do exemplo do espelho. E tem uma passagem que ela indica muito, dentre outras, a presença da imagem de Deus em nós. Em Gênesis 9, 6, quando ali mais ou menos ele institui, né, o que é uma lei até do direito romano, o lex talionis, a lei do talião, né, provavelmente a penalidade de morte, quando Deus fala que o homem que tirar a vida de um outro homem terá o sangue derramado por homens. Por que isso? Porque no homem está a imagem de Deus. Então, Deus, ele oferece essa punição severíssima da retirada da vida do homem, que é retirar a vida de um outro, porque nesse homem que teve a vida retirada está a imagem dele. Então, a imagem de Deus, mesmo após a queda, ela continua em nós. Deus tem um zelo por nós, óbvio que Deus nos ama, não tenha dúvida, o ponto não é esse, mas Deus, ele é fiel às suas promessas, Deus é fiel às suas alianças, ele precisa ser fiel, porque existe em nós, existe no homem, a imagem dele. Ele precisa ser fiel, num primeiro momento, por ele, porque a imagem dele está em nós. Nós não nos dissociamos da imagem dele, nós homens ainda temos a imagem dele. Imagem significa um vínculo afetivo, também, que está presente nos 3 mandatos. Vou citar rápido. Lá, desde a época da criação, a época do Éden, né, Deus, ele estipula, você não tem isso claramente escrito dessa maneira, mas Deus estipula 3 mandatos, o espiritual, o social e o cultural. O mandato espiritual é o nosso relacionamento com ele, de uma maneira bem superficial. O mandato social é o nosso relacionamento conosco. Daí vem o casamento. Daí a importância do casamento. Como o casamento é uma obra santa de Deus, está incluída num dos mandatos que Deus deu ao homem no início. E nós temos o mandato social, que é a nossa relação com a criação. A formação das profissões, o nosso zelo pelo restante da criação de Deus. Deus não nos criou porque ele estivesse só ou porque precisasse de comunhão com as pessoas. Estudar teologia é muito bonito porque as coisas todas estão relacionadas. Isso nos leva à doutrina de quê? Da Trindade, que é uma doutrina que dizia-se que ela não existia. Agora isso já está ultrapassado, mas que ela não existia à época do Antigo Testamento, porque em tese não haveria a segunda pessoa da Trindade, Cristo, no Antigo Testamento. Mas isso é um equívoco, nossa, absurdo. Então, Deus, a Trindade, ela se nutre, ela é relacionamental, ela é totalmente completa, de uma forma que nós nunca vamos chegar perto de ser. Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles estão totalmente coesos, eles estão totalmente suprindo a necessidade da própria Trindade. Ele não precisava de nós, para nada. E esse é um pensamento que, se nós não estivermos muito alicerçados no que Ele quer para nós, no amor que Ele quer para nós, nós poderíamos concluir o quê? Que a nossa vida, ela não tem menor sentido, ela não tem utilidade nenhuma. Não é assim. Deus nos cria por amor. Deus nos cria, como eu disse, foi um planejamento feito na eternidade.
não foi um mero capricho, não foi um ócio que levou Deus a querer criar o homem. Não, não. Deus, dentro da sua perfeição, dentro da Trindade, ele quis criar o homem. Ele criou o homem com todas as suas necessidades, todas as suas falhas. Tem uma pergunta que ela é muito interessante, não vou entrar nesse mérito, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, se Deus sabia todo o fluxo da história, para que ele criou o homem? Essa pergunta ela é importante, ela é uma pergunta interessante, ela tem a sua resposta na Escritura, na Escritura. Se nós formos para esse fatalismo, né, essa sucessão de raciocínios nos leva para um lugar muito ruim, que é acreditar que Deus é um Deus soberbo, Deus é um Deus de vaidade, Deus é um Deus que precisava nos criar porque estava sozinho, ele precisava de bajuladores, ele precisava de seguidores. Não, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Deus não precisava de nada, ele nos cria por amor de seus filhos amados, e ele nos ama muito. Deus não tem prazer em nos punir, nenhum. Ele nos pune. Nós pegamos toda a história veterotestamentária, isso daí está, né, da maneira patente, né, como que ele pune a apostasia, ele pune a distância, mas ele ama, ele não pune com prazer, ele não é sádico porque ele nos ama, ele nos criou com muito amor, na frase que as pessoas gostam, muito amor envolvido, e foi essa maneira que Deus criou o homem. E nós somos totalmente diferentes da criação, do restante da criação. Nada mais é dito que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Somente ao homem foi reservado ser a imagem e semelhança de Deus. A criação, ela é boa. Nós falamos isso na aula sobre anjos, que provavelmente os anjos eram bons na sua constituição porque eles fazem parte da criação. Os anjos eles não pertencem a um período pré-criacional, eles fazem parte da criação e Deus vai narrando. E viu que era bom, e viu que era bom. Então nós somos bons, houve a queda, nos separou de Deus, mas nós fomos bons, nós tivemos a nossa vida soprada, né? O theopneustos, né, foi soprada em nós, ela foi nas nossas narinas. Isso é muito bonito, isso mostra o apreço da nossa criação instantânea. Deus nos dá, nós não éramos uma outra criatura já existente, e que Deus coloca a vida em nós, e nós nos tornamos uma outra criatura, e na nossa morte nós retornamos a ser a criatura anterior. Não, isso existe. Existem algumas linhas de pensamento que creem nisso, mas isso não se sustenta. Nós somos uma obra perfeita de Deus. E nisso eu volto ao que eu ia dizer, que está em João 10b, a segunda parte. Fomos criados para a glória de Deus. O homem até hoje, muito ele busca. Nós vemos essa pergunta em vários programas de televisão. Quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Qual a nossa função? Eu não tenho a menor dificuldade de enxergar a resposta dessa pergunta. Nós fomos criados para a glória de Deus. Só que nós só vamos entender isso quando nós entendermos quem é Deus. Deus não é um demiurgo, como se acreditava em relação ao Deus do Antigo Testamento. Deus não é, como eu falei, ele não é um Deus sádico, ele nos criou por amor. Nós temos que ter um relacionamento com Deus pautado na glória dele e na gratidão. Porque tudo que ele faz por nós, é graça. A graça, que é o que ele faz de uma maneira bem superficial. A graça é o que ele nos dá sem o menor merecimento, e a misericórdia, que é o que ele não nos dá, a maneira que ele não nos trata, e nós merecemos. Isso é amor. Isso é um amor que nós não vamos conseguir nunca ter pelos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, eu falo isso com propriedade, baseado no amor que eu tenho pelos meus filhos. Mas é um amor imperfeito. É um amor que passa pela minha cosmovisão, passa pelo meu pecado, passa pela minha queda. É um amor que ele tem toda a boa intenção nele por trás, mas é um amor muito distante do amor de Deus. Então nós fomos criados
para a glória de Deus. Isso é nítido para mim. Só que se nós não entendermos quem é esse Deus, o amor que Ele tem por nós, dos atributos de Deus, muita gente pensa, principalmente os atributos que nós chamamos comunicáveis, que o amor é o mais importante deles. Não, não é. É equivocado nós entendermos que há diferenças de importância nos atributos de Deus. Não tem. Só que, realmente, o amor, ele converge no amor uma série de outros pontos. E o amor de Deus tem uma característica muito interessante. O nosso amor, ele é derivado. Ele veio de nós. O amor de Deus é essencial. O amor de Deus, como outros atributos, está na essência dele, desde a eternidade. É difícil de entender. Sempre existiu, sempre. E nós fomos criados para agradecermos numa gratidão profunda, numa gratidão real, numa gratidão que vem a nós pelo Espírito Santo, por esse amor. Por isso que essa pergunta que nós vemos, e eu cansei de ver desde a minha adolescência, em programa, enfim. Né? Você vê há quanto tempo eu falei para vocês que nós temos conversas acerca do que é o homem. Né? Há quantos séculos nós temos essa conversa. E eu sei, porque a Escritura me diz de onde eu vim, como eu pequei, como que eu me distanciei de Deus, como que o pecado ele mudou a minha mente, e o apreço que Deus tem por mim, o amor que Deus tem por mim e o que Ele me mandou. Nós somos governantes de Deus, algo que eu botei aqui, acabou que eu não falei. Nós temos uma função de tomar conta da criação, nos foi dada essa função lá atrás, no Éden, dar nome aos pássaros, dar nome às plantas, só que até a natureza ela urge para que os eleitos apareçam, para que haja a volta de Cristo, que ela está sofrendo, porque nós não conseguimos tomar conta da natureza. E nós somos, como alguns teólogos chamam, vice-gerentes, vice-governadores da natureza. É uma das nossas funções como homem. Só que a queda não nos permite essa função tão linda, que é tomar conta de uma maneira que glorifique a Deus. A maneira correta de tomar conta da natureza glorifica a Deus. Então eu espero ter passado para vocês um pouco do que é o homem, da imagem de Deus em nós, que ela continue em nós. Pensem nisso, orem nisso, meditem nisso, o quanto a imagem de Deus, mesmo nesse espelho trincado, ela está em nós. E não fiquem buscando propósito. Aonde está o propósito da minha vida? Qual seria o propósito da minha vida? Qual é a minha função nesse mundo? Nós temos uma função. João 10, parte B, a nossa função nessa vida, nós fomos criados para glorificar o nosso Deus, Javé, nosso Deus Pai que nos ama infinitamente, com a bondade infinita, com misericórdia infinita e graça infinita. Então, meditem nisso, porque é o que Deus quer para nós. Obrigado.